Senhoras e senhores, muito bom dia. Vocês que nos acompanham aqui, direto da Câmara Municipal. Estamos ao vivo no Facebook da Câmara. Muito bom dia a vocês que nos acompanham. Deixe sua mensagem, seu comentário, sua pergunta. Enfim, participe. Esse é o espaço do Legislativo, do Executivo, o espaço do povo. Bom, eu sou Claudinei Lima, sociólogo dessa Casa Legislativa, e hoje estamos aqui para discutir, debater, conversar, dialogar sobre o Setembro Amarelo, que é a realização da Câmara Municipal, através do NAC, Núcleo de Atenção ao Cidadão, e da Escola do Legislativo, em conjunto, em parceria, junto e misturado com a Câmara, com a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Saúde, do CAPS e todos os parceiros da saúde. Bom, o Setembro Amarelo é instituído pela Resolução Legislativa 378/2018 para um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Então, com o objetivo de alertar e promover o debate sobre o suicídio e suas causas, contribuir para a redução dos casos no município, estabelecer diretrizes para ações integradas envolvendo população, órgãos públicos, instituições públicas e privadas, ampliando o debate sobre o problema, do ponto de vista social e educacional, estimulando o desenvolvimento de ações, programas, projetos na área da educação e da prevenção. Esses são os objetivos que nos reúnem aqui. Bom, nossa programação começa no dia de hoje, dia 12 de setembro, vai até o dia 15. Hoje, então, abertura, daqui a pouquinho. Teremos também, logo em seguida, uma roda de conversa, viu? Vocês que nos acompanham de casa. No dia 13, amanhã, às 13 horas, uma sessão de cinema com o filme O Solista. Tá? E os psicólogos convidados farão depois um diálogo, um debate, uma conversa. No dia 14, vai ter passeio com piquenique, pessoal do CAPS, não é isso? E no dia 15, práticas corporais e barraca de artesanato do CAPS, às 9 horas. Essa é a nossa programação para o Setembro Amarelo deste ano. Bom, dito isso, gostaria, então, de convidar para fazer a abertura da programação e dar sua palavra inicial, nossa querida diretora do Departamento de Saúde, Luísa Helena Menezes de Souza. Bom dia. É com prazer, que nós estamos aqui nessa casa, acompanhados de vocês, que fazem parte de um grupo que nós cuidamos com muito carinho, Arlete? E o que eu gostaria de falar para vocês é que o suicídio é algo que impacta toda uma sociedade. E nós podemos observar que pós-pandemia teve um aumento muito grande. E isso nos preocupa a todos, a todos. E o primeiro sentimento que eu acho que nós devemos ter para com o nosso próximo chama amor. A palavra do Senhor nos diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E o que a gente espera com esse sentimento que vem de Deus mesmo, não vem de mais ninguém? É que a gente possa ajudar o nosso próximo. É com amor que a gente abraça, é com amor que a gente aconselha, é com amor que a gente consegue superar todos os desafios e as tristezas que nos vêm pela vida. Então, que nessa semana a gente possa pensar nesse maior sentimento, que é o amor. E o amor tem acabado. Ele tem se esfriado. Ele tem se esvaído das pessoas. No lugar desse sentimento tão lindo que vem do nosso Deus, que entregou o próprio Filho, tem entrado a ganância, a inveja, a mediocridade
E com isso, o que tem feito? Tem feito as pessoas quererem estar em você, ser você. E isso faz com que o suicídio aumente. Então, durante esses dias, vocês vão ouvir psicólogos falando que tem maior substância para falar para vocês com relação a isso. Mas o suicídio, ele tem vindo, e muitas vezes, por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de um abraço. Sabe? Tem dia, hoje eu acordei com saudade, até falei com as minhas meninas ali. Hoje eu acordei com o gatilho da saudade ligado. E eu não sabia nem se eu ia conseguir falar, porque acordei chorando. E aí, o que a gente precisa? Às vezes, só de um abraço, de um carinho. Isso é cada um de nós. E às vezes, quando a gente está sozinho, e é muito fácil você criticar, poxa, a pessoa tirou a própria vida, mas você sabe o que estava acontecendo com ela? Não, porque você não teve tempo de amar. Nós não tivemos tempo de amar. Não nos damos a oportunidade de abraçar quem está precisando. Às vezes a ocupação é falar mal da vida dos outros, é tomar conta do que alguém está fazendo, é tomar conta se ele fez ou deixou de fazer, que roupa que está vestindo, ih, que sapato! Mas esqueceu de olhar se a pessoa está precisando de um aconchego, de uma palavra de carinho, de um senta aqui que junto nós somos mais fortes. Fica, deixa. O amor tudo suporta, tudo crê. Vamos crer no nosso amigo, no nosso colega, no nosso vizinho, no nosso paciente. E vamos dizer para ele que ele pode suportar tudo, ele vai conseguir, porque eu estou aqui contigo, não vou arredar o pé do teu lado. E a gente que trabalha na saúde, mais ainda. Porque a gente não pode simplesmente olhar a pessoa como um paciente a mais. Não é, tá? Ele não é um paciente a mais. Ele é alguém que Deus colocou nas suas mãos, confiando no que você, profissional de saúde, pode fazer por ele. E eu tenho a certeza que você pode muito, muito. Porque todo o conhecimento que você tem, que você teve a oportunidade de ter, é para que você possa dividir com cada um deles. Então, que a gente faça parte de uma equipe que vamos trabalhar contra o suicídio. Vamos trabalhar para que a pessoa queira ter vida. Vamos trabalhar para que ela seja feliz, para que ela tenha condições de sobreviver nesse mundo. Então, é a ajuda que eu peço a cada profissional de saúde que aqui está. Vamos lutar para que os nossos pacientes, que os nossos da nossa convivência, deste município, sobrevivam à seta do suicídio. Um bom dia para vocês. Muito obrigado, nossa diretora do Departamento de Saúde, Luiz Helena. Bom, eu convido, né, e já registrando aí a chegada, né, a presença dos alunos do Cônigo, sejam muito bem-vindos. Pessoal do CAPS, pessoal da Saúde. Registro aqui a presença da Alessandra Quirino, coordenadora do Odonto. Também nossa querida diretora do Núcleo de Atenção ao Cidadão, Nelciana, né, Pires. Registro a presença do nosso querido vereador Heré, o Ellen. E deixo aqui, né, nosso presidente Chupinho, um abraço, ainda não pôde estar presente, tá bom? Bom, eu convido para fazer também a sua saudação, da sua palavra, nossa sempre querida, radiante, alegre, coordenadora da equipe, né, da equipe do CAPS, Arlete Generman. Bom dia a todos. Fico muito feliz de ter tantas pessoas assim, né? É um tema muito importante, um tema que assusta a sociedade, os dados são muitos e que a gente precisa trabalhar isso todos os dias. O CAPS Celso de Paula Reis vem com muito carinho abrir a semana Setembro Amarelo, uma semana muito especial que deve ser tema de debates constantes em nossas rotinas, no nosso trabalho,
na nossa escola, na nossa casa, em todos os lugares, na nossa família. Tá? Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, promove no país a campanha de marca registrada, que todos os anos estabelece um novo mote de divulgação. O principal argumento que a fundamenta é a percepção da importância da ampliação do debate público sobre o suicídio conforme prevenção do fenômeno. Entretanto, nas primeiras edições, muitas organizações e profissionais entusiasmaram-se com a oportunidade de falar sobre a saúde. Temos verificado ano após ano que os discursos mais comumente adotados têm provocado mais dores do que prevenido. Isso é lamentável. A lógica individualizante do sofrimento, com viés moralista e ou medicalizante, que muitas vezes responsabiliza os sujeitos por suas mazelas, que são decorrentes de fatores estruturais, mesmo que sobre a fachada do acolhimento, tem gerado intenso sofrimento a pessoas e grupos que passam ou passaram por experiência correlatada ao tema. Além disso, a lógica de abordar assuntos sociais importantes sobre o formato de campanhas, ao invés de práticas contínuas e sistemáticas, não adianta uma semana só de campanha, um mês de campanha. Nós precisamos de práticas contínuas sobre esse tema tão agravante. Tem se mostrado ineficaz. Uma semana para tratar de suicídio é ineficaz. Nós precisamos de mais. Já que sobrecarrega os profissionais e serviços na promoção de atividades deslocadas de sua atuação, construindo a falsa impressão de avanço sobre a temática, mas sem produzir resultados efetivos. No caso específico da Semana Setembro Amarelo, apesar de tantos esforços para ampliar o diálogo sobre o suicídio, infelizmente não se verifica êxito no principal objetivo da campanha. Uma vez que desde sua instituição o número de mortes autoprovocadas vem aumentando no país ou permanecendo estagnado em algumas categorias populacionais. Isso nos leva novamente à percepção de que o sofrimento psíquico está associado a fatores sociais, como a falta de condições objetivas de reprodução material da vida, a desigualdade de acessos e condições de vida, as opressões de cunho racistas, machistas, LGBTfóbicos, capacitista, entre outras tantas violências estruturais de nossas relações. Deste modo, reivindicar de fato a valorização da vida deve passar necessariamente pela defesa de um modo de vida que privilegie o bem-estar do sujeito e coletivos, que acolha e promova os direitos humanos e as diversidades, que compartilhe condições de moradia digna, alimentação, sistema único de saúde público e universal, com atendimento em saúde mental, na perspectiva antimanicomial, trabalho protegido, educação de qualidades, políticas econômicas e sociais que atendam às necessidades de todas as pessoas. Nesse ano, o lema da nossa campanha é: se precisar, peça ajuda. Peça ajuda a quem está do lado. Peça ajuda ao vizinho.
não é? O objetivo é estimular nos cidadãos brasileiros uma postura ativa em relação ao cuidado com a própria saúde mental e no apoio a quem está perto. Porque muitas vezes quem está perto não enxerga que o outro está em sofrimento profundo. Então, nós, familiares, nós, sociedades, temos que estar atentos a isso, porque os dados são alarmantes. Eu vou falar para vocês aqui, ó. A relevância da campanha é justificada pelos números. O suicídio é a quarta causa de morte entre jovens brasileiros de 15 a 29 anos. A nível mundial, a situação não melhora. A Organização Mundial de Saúde aponta o suicídio como a segunda maior causa de morte entre jovens. São 800 mil vidas por ano, segundo o Ministério da Saúde. Isso significa mais mortes provocadas por suicídio do que por HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. Os dados, então, assustam. Nós precisamos falar disso não só esse mês, mas todos os meses do ano. E as pessoas que estão em sofrimento devem procurar os nossos serviços. O CAP Celso de Paula Reis está de portas abertas para você ser acolhido, para você ser ouvido, para você ser encaminhado, para ser cuidado. Não é vergonha você cuidar da sua saúde mental. Todos nós sofremos. Eu sofro, vocês sofrem. Então o CAPES está de portas abertas e hoje nós iniciamos essa semana e nós, lá do CAPES, constantemente falamos sobre esse assunto e propõe à sociedade falar o tempo todo. Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção em quem está do seu lado. O que ele está manifestando, os comportamentos. E agora nós vamos deixar para um dos nossos queridos psicólogos falarem sobre o tema. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Arlete, nossa coordenadora de equipes do CAPES. Bom, pedi o Rafael para dar um suporte, um apoio, colocar aqui para a gente as cadeiras, para a gente fazer a nossa roda de conversa. Não é bem uma roda, mas nossos amigos autistas, que nos chamam a atenção. Vocês convidam para uma roda e colocam algo, uma mesa, cadê a roda? Então a gente sempre lembra disso. Mas, levando o nome de roda, é um bate-papo. Então, roda de conversa, práticas de cuidado que ajudam na promoção da saúde mental e na prevenção dos processos de adoecimento psíquico. Então, convidamos Fernanda Burak, vou acertar esse nome ainda, Tiago José Ribeiro da Silva e Valdilei Almir. Psicólogos convidados para fazer o nosso bate-papo. E eu deixo então para Fernanda dar o pontapé, iniciar, tá bom? Ok. Só. Queria agradecer a presença da Renata, vem representando o nosso prefeito, tá? Beto Lopes. Obrigado, Renata. Obrigado, registramos então a presença da Renata. Vereadora Selma presente, obrigado. Tá bom. Fernanda, então. Bom, deixa eu ver se eu liguei. Eu sei usar direito de tecnologia. Bom, bom dia a todos, Fui muito feliz. Alô, agora melhorou. Bom dia a todos, Me chamo Fernanda Burak. Muito feliz de estar aqui na casa novamente, a convite do CAPES, a convite da Câmara. É sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo a mesa, com pessoas tão bacanas também, E assim, como a Arlete trouxe no texto inicial dela, na fala de abertura, prevenção,
do suicídio, não é no caso já grave que a gente vai ter ações afirmativas, né? A pessoa já está ali num processo de adoecimento grave, então vai ser outros tipos de cuidado. Prevenir é antes de chegar. Ninguém nasce, né, num processo grave de adoecimento. A gente vai passando no tempo, né? Muitas vezes a gente não sabe identificar os sinais e sintomas, né? Tanto nossos como dos nossos familiares. Então, os nossos colegas, como a Arlete falou, a Luísa falou, né? O olhar para o outro. E essas coisas vão caminhando no tempo, né? E se intensificando o processo de sofrimento. Então, como é que seria prevenir, né? Prevenir não é só a ação de olhar, de identificar, mas é também políticas públicas, como a Arlete trouxe, né? De maneira ali não só pontual, no, sei lá, Setembro Amarelo, no Novembro Azul, que é a prevenção de próstata, né? Enfim, e por aí vai, mas ensinar a nossa população e estar junto dela a não só identificar, mas como mudar alguns comportamentos. Por exemplo, um comportamento simples, que muitas vezes é ligado ao fitness, né? Ao cuidado ali estético, mas que libera, sim, serotonina, dopamina, que são hormônios importantes para a sensação de bem-estar, e tira um pouquinho do excesso do cortisol ali, que é o hormônio do estresse, é, por exemplo, atividade física. Né, o Câmara Mais está sempre aí, né, com os idosos, se movimentando, mas isso é em todas as faixas etárias, sejam infância, juventude. Na infância e juventude isso é mais comum, porque tem educação física na escola, enfim, mas muitas vezes a gente vira adulto, né, ali, sai da escola e vai trabalhar no nosso dia a dia e acha que, não, se não for para ter um corpo torneado, não serve, né? Quando não, quando isso é uma prática de cuidado, de prevenção também, ali, aos processos de adoecimento. Um exemplo, assim, né, que a gente dividindo essa informação, às vezes pode, né, ser efetivo nesses processos de cuidado. Enfim, tem vários outros. Eu queria só iniciar a fala, para também não tomar muito do tempo, e passar para os meus colegas ali complementarem, dizerem o que eles acham bacana também. E queria reafirmar, muito feliz de estar aqui com vocês. E prevenção é isso também, é o diálogo, é o entendimento, é a informação circulando, e não só, né, a gente chegar já no processo grave, né, e ter que agir, né? É não chegar até o agravante, o processo ali, né, intensificado. Muito obrigada pela atenção de todos. Ok, obrigado, Fernanda. Tiago, passamos a palavra, suas considerações. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Tiago, sou psicólogo do PSF aqui de Matias. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, como a nossa colega disse, né, eu vou falar um pouquinho dos cuidados em casa, né, que é voltado mais aos adolescentes e muitas outras coisas. É bom lembrar que, em questão da prevenção, do suicídio, os próprios, né, os adolescentes em desenvolvimento entram um pouquinho de conflitos, e desses conflitos muitos se perdem por não entender o que está passando no dia a dia. Vale ressaltar também a questão dos pais, né, que geralmente sempre está tendo uma ocupação, está trabalhando muito e não tem essa atenção voltada, essa atenção mais delicada, questão que está acontecendo no próprio ambiente familiar. E isso é um ponto de alertarmos e ter um olhar mais dedicado, uma atenção mais dedicada a isso. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é preciso compartilhar, seja na alegria ou na dor, que é preciso compartilhar. Assim a gente não consegue, ou a gente não tem essa obrigação de carregar todos esses conflitos sozinhos. E é importante estar dividindo e compartilhar todas essas questões para estar buscando bem-estar e melhoria. Agora vou passar a palavra para... Bom dia, pessoal. Meu nome é Valdilei, sou psicólogo. Acredito que muitos aqui talvez me conheçam, mas para quem não me conhece, eu também sou da cidade, né? Atendo aqui. Então, falar sobre o Setembro Amarelo é assim como também falar sobre o Janeiro Branco, né?
e devemos falar sobre esses temas o ano todo, assim como foi comentado no início, lembrando, né, que a nossa temática esse ano é falar sobre promoção da saúde mental, estratégias de cuidado, e promover é justamente isso, cuidar, acolher, de alguma forma prevenir, né, prevenir o adoecimento mental. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, tem como um conceito bem forte, né, no sentido da saúde, no sentido que saúde não é apenas a ausência da doença, mas é o completo bem-estar físico, mental, social, espiritual. E aí eu chamo a atenção para a questão dos pilares da qualidade de vida, assim como os colegas comentaram, mas no que a médio e longo prazo vai nos beneficiar com relação à nossa qualidade de vida e bem-estar. E eu chamo a atenção para a questão da qualidade do sono, um sono reparador, que você consiga de alguma forma relaxar, que você consiga ter um descanso, que no outro dia você consiga realizar suas atividades diárias com mais benefícios. Então a gente percebe muito que os jovens de hoje estão se perdendo muito nessas situações, né, trocando o dia pela noite. De alguma forma, né, essas questões a médio e longo prazo, como eu trouxe, vai acarretar lá na frente, né, em alguma situação em relação à saúde. Lembrando que a saúde, né, a gente não subdivide apenas na questão da saúde mental e da saúde física. Nosso corpo é como se fosse uma via de mão dupla. A gente não consegue separar isso, né? Quando a gente se fala com relação à saúde, a gente fala na saúde como um todo. É uma visão macro, né, que a gente consegue olhar o paciente de uma forma como uma pessoa, né, um acolhimento de forma geral. É claro que tem as suas especialidades, né? Cada área vai tratar a sua situação específica, mas enquanto psicólogo, pelo menos, né, enquanto profissional, quando eu vejo uma pessoa chegando com uma demanda, eu não olho ela só como uma questão da saúde mental. Portanto, na nossa anamnese, a gente tenta, de alguma forma, entender todo o contexto, o que aconteceu para aquela pessoa estar chegando ali, quais foram os fatores. Lembrando que a questão mesmo da própria depressão, né, ela tem os seus 3 estágios, leve, moderado, grave, mas ela é multifatorial. E nessa condição, né, da questão do autoextermínio, do suicídio, do Setembro Amarelo, preconiza-se muito isso. Então é importante a gente olhar por todo esse contexto. Uma outra questão que é muito importante também da gente mencionar é na questão que foge dos nossos controles, naquilo que é além da psicologia. Às vezes a gente precisa, né, encaminhar a pessoa, o paciente, para um outro tratamento multifatorial, né, multidisciplinar, por exemplo, na questão da psiquiatria, e a gente vê muito preconceito do próprio paciente, né, do senso comum da sociedade, na questão da medicalização, por exemplo, e a gente sabe que tem situações que necessitam, sim, da medicação. Só a psicologia, e isso, emergenciais, a psicologia não consegue só ela dar conta. É necessário a gente buscar outros meios para tentar, de alguma forma, naquele momento, naquele recorte de tempo, fazer com que a pessoa consiga lidar com as suas questões emocionais, né? E para isso está aí um médico, né, formado na área da psiquiatria para nos ajudar. Assim como eles também talvez não conseguem dar conta sozinhos, eles encaminham para a gente também, nesses casos mais agravantes, né? E uma outra questão, a psicologia ela vem para tratar justamente a questão comportamental, da aceitação, do compromisso, da adaptação. Já a questão da medicação vai atuar diretamente nos sintomas, né? Então, às vezes, os sintomas de ansiedade, nos transtornos de humor, transtornos depressivos, vai atuar justamente nessa parte. Então, é uma questão que a gente não pode esquecer, né? Que é um tratamento em conjunto, multifatorial. Uma outra questão também, que a questão da depressão, ela é biopsicossocial, né? Muitas das vezes o que tange da gente entender que as pessoas tentam sempre colocar uma questão específica, mas a gente vê que é multifatorial nesse sentido, né? Ela pode ser biológica, ela pode ser talvez do ambiente, ou ela pode ser da própria questão orgânica mesmo da pessoa. Então, por isso que se trata, né, de uma forma ampla também nessa questão. Vou deixar para os meus colegas talvez complementar alguma questão, né, que eles queiram com relação a isso, tá? Mas desde já agradeço a atenção de vocês. E agradeço os jovens, né, por estar aí escutando a gente nessa manhã tão maravilhosa. Obrigado. Obrigado ao Valdilei, né, o Thiago também. Bom, gostaria de abrir, né, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma intervenção, né?
alguma questão para os nossos Eu convidados? gostaria só de complementar a fala do Valdilei, no sentido de... muitas vezes a gente foca no sintoma, né? Que é tipo, o que está doendo, comportamento automutilatório, sintomas graves, né? A gente está falando de suicídio e tudo, e desesperança, pensamento intrusivo, de autoextermínio, mas tem coisas, porque assim, o nosso organismo, que nem ele comentou, ele é sistêmico. Significa o quê? Que eu tenho um corpo e a minha mente está no meu corpo. O meu corpo afeta a minha mente e minha mente afeta meu corpo. Então, assim, tem coisas que não têm a ver com o sintoma e que também não são palpáveis, que são sensações ou então conceitos abstratos. Que é o quê, por exemplo? Sensação de pertencimento. É o que vai equilibrar ali a nossa balança entre a frustração, a angústia e aquilo que a gente tem de bacana. Muitas vezes eu falo com os pacientes na clínica o seguinte: olha, as pessoas chegam, sei lá, ansiosas ou passando mal, assim, ela fala, não quero mais sentir isso. Eu falo, bom, emoções, elas são da vida. A vida é movimento, né? O que não tem variação, né, de batimento cardíaco, pensamento, é a morte. A vida vai se movimentar. Agora, em que intensidade? É numa intensidade incapacitante? Não é? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue zerar o estímulo aversivo, mas a gente consegue colocar estímulos positivos na nossa semana, no nosso dia a dia. Aí vem, que nem a gente falou, né? Eu, Valdilei, nós falamos, por exemplo, exercício físico, estar em locais que a gente se sente bem, pertencente. E isso, galera, não precisa ser na Academia Brasileira de Letras. Pode ser no meu grupo de rap, no meu grupo de poesia, no meu grupo de leitura. Né? É fazer o que gosta, se sentir bem fazendo, também dá uma sensação no nosso organismo ali positiva. E às vezes é isso, não é tanto zerar os estímulos negativos, mas acrescentar estímulos positivos. Mas poxa, eu não sei o que eu gosto. Bom, já é um passinho para a gente começar a se aproximar de si mesmo. Não tem como, eu sempre falo sobre isso, a gente falar de saúde mental sem falar da gente. Sem saber aquilo que é estímulo aversivo para a gente. Muitas vezes a gente não sabe o que é gatilho emocional, o que não é. E não é tipo gatilho emocional em geral. É para mim. Eu dou exemplo, sei lá, alguém que tem fobia de pombo. Fobia é incapacitante. Então a pessoa vai ter uma sensação muito desconfortável. Mas todo mundo que se aproximar de um pombo, que é um estímulo que não é, sei lá, um bicho que pode acabar com a nossa vida, vai sentir essa intensidade? Não. Mas vai ter pessoas que sim. Então, saber aquilo que é desconfortável ou não para a gente. Eu, por exemplo, tenho desconforto com agulha. Porque, assim, eu sou muito alérgica desde a infância, então eu tinha que fazer um tratamento imunológico quando eu era bem criança e tinha que ir à farmácia, tomar lá as minhas injeções todo sábado e todo domingo. Então, não chega a ser uma fobia, algo incapacitante, mas é algo que eu tenho desconforto. Embora eu trabalhe na área da saúde e não tenho outros desconfortos, como, por exemplo, uma crise, não é algo que me mobiliza. Eu tenho empatia, mas não um nível incapacitante de desconforto. Então, só para dar um exemplo, a gente se aproximar da gente é saber também aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Aquilo que eu tenho potência, e todo mundo tem potência, a vida de todo mundo importa. Mas eu conheço alguém que não tem potência, não. A gente pode não saber ou conhecer aquela potência, mas todo mundo tem potência e todo mundo tem fragilidade também. Não, mas a Rainha Elizabeth não tinha fragilidade, ela tinha muitos recursos, mas é porque a gente não atendeu ela na clínica, eu sempre falo isso. A gente não sabe quais são as fragilidades dela. Mas todo mundo tem. E isso é do humano, porque isso é o limite. A gente é limitado pelo tempo, a gente tem finitude, a gente tem um corpo material, por exemplo. O meu ombro acaba aqui e começa o nada, porque senão era tudo uma matéria só. Então, aceitar as nossas limitações, entendê-las, faz com que a gente não vá tropeçando no mundo e muitas vezes se batendo, sentindo dores que poderiam ser evitadas. E prevenção é isso também. Se conhecer. Muitas vezes a gente vê na rede social autoconhecimento e parece uma coisa meio mística, né? Meio que, vou aqui fazer minha meditação, não que práticas de meditação não sejam importantes, mas não é só isso. Se autoconhecer é saber, peraí, não vou me aproximar só até aqui, porque se eu chegar um pouquinho mais para frente, eu vou ter uma descarga de adrenalina. Claro que vocês vão pensar direito, né? Não vão pensar de uma maneira técnica assim, mas eu vou me sentir mal e amanhã, para eu acordar, eu vou estar cansado. Eu não vou ter dormido bem.
e uma série de fatores. Saber o que a gente gosta e o que faz bem também é prevenir os processos de adoecimento. Não tanto olhar para aquilo que dói, para aquilo que, muitas vezes, por exemplo, na automutilação, a gente vê o sangue, vê ali o corte e acha que aquilo, poxa, é errado. A gente não sabe qual foi o contexto que fez a pessoa tentar usar esse instrumento como organizador. Pô, Fernando, mas organizador, o que tem a ver? Imagina aqui, aceleração do pensamento, estou me sentindo muito desconfortável. E o que a gente faz para, por exemplo, parar um processo de ansiedade? Você tira o foco desse pensamento e coloca em outra coisa. É claro que existem coisas funcionais para se colocar, como, por exemplo, sei lá, técnica de respiração, focar na expansão e contração do meu pulmão. E tem também, muitas vezes, quando a gente não tem esse conhecimento, o corte. Ele é funcional? Não. Ele é efetivo? Sim, infelizmente. Então, não é do nada que a pessoa, não, vou aparecer. Tem isso também, né? Esse preconceito de que saúde mental, ou muitas vezes o sintoma, é para chamar atenção, é para aparecer. Quando a gente ouve na clínica dores muito profundas. É claro que a gente no dia a dia, ninguém vai chegar e contar, olha, quando eu era criança, passei por isso, isso e isso. Claro que não. Muitas vezes a gente tem vergonha. Muitas vezes a gente não sabe nomear o desconforto ainda. Muitas vezes a gente nunca falou em voz alta aquela sensação. Então, assim, é um processo de conseguir tirar aquilo dentro da gente e colocar no mundo, lógico, para alguém capacitado, para ouvir e organizar esse pensamento. Então, assim, é uma série de fatores, né, que a gente vai ali caminhando e se entendendo. Então, assim, para poder resumir, né, a minha fala, é colocar estímulos positivos, e para a gente saber o que é positivo para a gente tem que se conhecer e se aproximar da gente mesmo. Às vezes é desconfortável, às vezes eu não me conheço. Eu me lembro de um pedacinho, né, de um poema do Fernando Pessoa que eu adoro, Tabacaria, que ele fala: fiz de mim o que não soube, o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó, que é tipo um paletó que vestia, era errado. Conheceram-me por quem não era, e não desmenti e perdi-me. Aí ele dá continuidade à estrofe, né? É bem bonito esse poema, se alguém quiser procurar, é Tabacaria. Então, é isso. Muitas vezes a gente chega lá, já está adulto, ali, viveu bastante anos e... Epa, mas eu fiz de mim o que eu não era. Aí tem esse desconforto, mas o que eu quero? O que eu gosto? Então vem uma sensação de desesperança, uma sensação de inadequação. Então, assim, um dos passos importantes para a prevenção é estar junto da gente, para depois a gente estar com o outro. Né? Isso parece só um jogo de palavras, mas não é. É bem importante. Bom, desculpa, eu falo bastante, sou prolixa. Abrir para as perguntas. Bom, foi ótimo. Quem está aí, né? Ouvindo atento. E aí, alguma pergunta? Deixa aberto, senão volta a palavra aos colegas para complementarem. Não? Dúvidas? Questionamentos? Elogios? Não? Ainda não? Então volta a palavra, lembrando que tem uma aguinha para vocês aí, tá? Tiago, Valdilei. Bom, e aí complementando, né, a fala da Fernanda, a gente vai lembrando de muitas coisas, né? Então por isso que essa roda de conversa até é muito interessante. E aí ela trouxe essa questão dos pilares, né, da qualidade de vida, e eu reforço, né, a questão do sono, da alimentação, da atividade física, mas também da própria espiritualidade, da religiosidade. A gente vê muito, né, a questão dos pacientes ficando bem comprometido mesmo com sua fé, com a sua religião, e isso também é muito importante, é até muito interessante para a questão da saúde mental, né, enquanto prevenção, e também já na questão do adoecimento, talvez uma desesperança, né, se agarra muito fortemente a essa fé, e isso é até muito positivo, pensando de forma qualitativa. Uma outra questão, né, que a gente não pode deixar de mencionar são os 4D, né, no sentido do que a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, com relação à questão do próprio suicídio. É o D com relação à depressão, quando já está num diagnóstico, né, geralmente as pessoas têm esse tipo de comportamento mesmo porque está dentro de um processo de um transtorno depressivo maior. O segundo seria o D de desesperança, falta de perspectiva de futuro, nada me motiva mais para estar aqui, e isso é uma fala muito interessante para
prestar-se atenção no sentido de quando eu escutei isso, né, da onde que eu escutei, se foi de algum colega, se foi de algum conhecido, mesmo que foi de algum vizinho, né, uma pessoa que talvez não é do nosso convívio, mas a questão do acolhimento, eu acho que a prevenção, né, falar sobre isso aqui nesse momento é justamente isso, para vocês saírem daqui com um outro pensamento, né, de promoção de saúde de forma geral, não só com os próximos, mas com qualquer pessoa que vocês forem de alguma forma transitar por aí. Escutar alguma fala dessa já é algo muito relevante para a gente acolher, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? O outro D é o D de desamparo. Pelo menos na TCC, a minha área de abordagem, a gente tem as 3 crenças, né, fundamentais que a gente tenta olhar por isso, que é a crença de desamor, desvalor e desamparo. Desamparo no sentido de eu não me sentir amparado pelas pessoas, por aqueles que eu mais amo, por exemplo. E nas famílias disfuncionais a gente vê, né, isso muito acontecendo. Então, tomar cuidado com relação a esse desamparo. As crianças de hoje vão ser os futuros adultos, né? Talvez saudáveis ou não, disfuncionais, né? Então, falar sobre as estratégias, né, de falar sobre promoção da saúde mental nas escolas, na atenção primária, desmistificar os tabus, né, com relação aos preconceitos na sociedade, com relação à área da psicologia, da psiquiatria. A gente ainda vê isso acontecendo, mas é claro que é importante a gente desmistificar, falar quanto mais com relação a isso, para que vocês consigam entender, que a sociedade consiga entender que às vezes aquele problema que eu estou passando ali, que talvez se eu não cuidar dele naquele exato momento, isso pode se agravar e talvez pode chegar em situações até piores, né? Então a gente está aqui para justamente, de alguma forma, fazer com que vocês entendam que tem como a gente cuidar daquilo que está se iniciando, por exemplo, buscar ajuda profissional no início, não deixar o copo transbordar. A cada gota que ele vai, né, de alguma forma a água vai caindo ali, vai enchendo esse copo. Imagina se esse copo transborda, é o que a gente não quer que aconteça, né? Então, o D de desamparo talvez está muito relacionado a isso. E, por último, não menos importante, o D de desespero, né? No sentido da impulsividade, da inquietação, da agitação. É nesses momentos que muitas coisas acontecem, principalmente a questão da automutilação, da autoextermínio. Então, ter atenção com relação a isso, né? Não deixar que esse D chegue na 4ª posição, né? Tomar cuidado com relação a esse desespero. Percebeu de alguma forma que está tendo comportamentos que você talvez não tinha antes, né? Tentar buscar essa ajuda profissional o quanto antes, né? Ou não somente com vocês, mas com qualquer pessoa que de alguma forma esteja próximo, família, amigos, né? Sociedade de forma geral. Então, estar em atenção com relação a essas questões, né? Então, assim, às vezes um coleguinha ou uma pessoa próxima tinha um comportamento muito de motivação mesmo com a vida e de repente não vê a vida como um sentido. O que está acontecendo? Acolhe, tenta entender o que está acontecendo, né? Vamos buscar ajuda, tem ajuda para isso. Isso é importante da gente comentar. Excelente. Agora, para completar as falas dos meus colegas, né, eu gosto de pensar e orientar a questão do questionamento. É muito importante o questionamento. O questionamento nos leva a respostas, e dessas respostas a gente chega a uma possível mudança. Essas mudanças vão acontecer aos poucos, né? Vai preenchendo todo. E isso é importante estar ressaltando o questionamento. O questionamento te traz uma resposta, essa resposta te traz uma mudança, e a mudança pode sim prevalecer uma própria escolha. E volto também a dizer que se cuidem, se abracem, se acolhem, tenham um novo olhar ao próximo e, se precisar, peça ajuda. Muito bom. Gostaria de saber de vocês qual o papel nosso, vocês já disseram aqui várias vezes, né? Enquanto sociedade, enquanto um sistema de garantia dos direitos, se a gente for pensar aqui em crianças e adolescentes que a gente tem presentes, o papel da escola, às vezes o papel, vocês acabaram de dizer também, do amigo, colega da sala de aula, tem às vezes um papel talvez mais relevante no momento do que às vezes o próprio pai, a mãe, não é? Acho que é importante essas interações, e aí, né, ser um apoio, uma ponte para às vezes até levar para um tratamento, né? De repente um comentário nesse sentido dessa relação.
Bom, é justamente isso, né, do que a gente está tratando aqui, daquilo que foge, às vezes, da questão da família. A escola tem um papel fundamental nisso. É claro que hoje, né, a gente vê uma questão de talvez esgotamento, né, do que está acontecendo, mas acredito que os professores têm esse papel, né, também de estar observando os comportamentos, as emoções dentro de sala de aula, ou também os próprios coleguinhas, né, mas de alguma forma e outra, né, talvez olhar para isso de uma forma bem diretiva é importante mesmo. E eu acho que a escola tem um papel de estar de alguma forma orientando a família também tem que ter esse papel de buscar as orientações na escola, entender como que está o comportamento dessa criança. Como eu disse, né, essa criança vai ser o futuro adulto, então é tempo talvez de corrigir muitas questões ali e buscar essa ajuda, buscar esse tratamento se necessário. Então tem várias situações que a gente pode observar, mudança de comportamento, o próprio bullying, cyberbullying, né, a questão do rendimento na escola, evasão escolar. Então tem uma série de situações que a gente consegue observar ali quando a criança ou o adolescente talvez esteja numa questão disfuncional perante a escola ou a sociedade, e é importante ter essa visão macro novamente, né? Escola, família e sociedade. Nós, enquanto sociedade, a gente tem esse papel importante também de observar, né, as crianças de forma geral. Tá. É necessário também a gente pensar em políticas públicas, porque, por exemplo, eu faço um trabalho voluntário na escola, no Cônego, então eu estou lá para ouvir. Só que um CAPS-J, que é um CAPS de infância e juventude, é para uma população só maior de 25 mil habitantes. Só que, assim, Minas, por exemplo, que é o nosso estado, ele é formado por várias pequenas cidades. Tem poucas cidades maiores. Então, assim, existe também processo de adoecimento na infância e juventude ali. Porque, beleza, é identificado na escola, tem alguém ali para ouvir aquela demanda, e ouvir não é assim, nunca vi a pessoa na vida, vou chegar lá, então, me conta aí, aquilo que você nunca falou para ninguém. Não é assim. É um processo de vínculo, respeito, é uma relação, a relação terapêutica também é uma relação, assim como as nossas relações afetivas, nossas relações familiares, então é uma construção, é uma via de mão dupla, eu sempre falo que é uma construção conjunta, né? O paciente vai lá, está presente, ou, enfim, se a gente está no ambiente escolar, né, o aluno está lá, está presente, está ouvindo o outro, quando é um grupo, como é no caso do Cônego, né, um atendimento em grupo. Então, assim, eu ouço o outro, me identifico com o outro, às vezes começo a saber nomear minhas questões por ouvir o outro falando das dele, né? Mas é ali, está ao lado. Aí, beleza, a gente ouviu aquela demanda, conseguiu ver um processo de adoecimento no início, ou médio, ou já grave, faz o que com essa criança? Né? A gente envia para onde? Porque, assim, a demanda, depois da pandemia, né, os processos ali de adoecimento psíquico se intensificaram. Mas também a gente tem que lutar pelas políticas públicas. E políticas públicas não é apontar o dedo, poxa, o legislativo tem que fazer isso, o executivo aquilo. Não, é a gente entender que o Brasil é cheio de cidade bem pequena. A gente vai fazer um CAPS-J só a partir de 25, 30 mil habitantes. Isso está na lei, né? A lei do CAPS é ótima, maravilhosa, é isso mesmo. Manicômio não é resposta para nada, então vamos jogar todo mundo no manicômio. Não é assim, mas ela também tem que ser refinada. Tem que ter lá um trabalho, às vezes, da sociologia, da antropologia. Como é que é, então, a urbanização no Brasil? Como são nos municípios? Como é que é o processo de ruralização? Será que eu vou falar igual para alguém que vive na cidade e alguém que vive no campo? Será que eu tenho que adaptar o meu discurso para essa pessoa entender como é que vai ser e tudo mais? Então, assim, políticas públicas é isso também. É claro que é estar com a nossa comunidade, falar sobre o assunto, mas é pensar, poxa, beleza, identifiquei. E muitas vezes tem um gargalo da lei, da estrutura da lei, um gargalo muitas vezes de, poxa, o servidor público quer atender da melhor forma, mas às vezes não tem como, né, de quantidade de pessoas, de lei, para amparar, mas eu faço o quê com essa criança? Vou mandar para... Porque, por exemplo, aqui na nossa macro-região, teria que mandar para o CAPS-J de Juiz de Fora, que só tem um também, para uma cidade de 700 mil habitantes. Eles não recebem. Por quê? Porque não tem espaço. Né? Tanto físico, quanto de prontuário, quanto, enfim. Então, fica
Matias, Simão, Belmiro Braga, uma série de cidades sem ali esse atendimento na infância e juventude. A gente convoca esse paciente a falar, esse aluno, e quando ele fala, a gente fica de mãos atadas às vezes, né? E isso não é apontar o dedo, é a gente pensar, opa, o que eu posso fazer enquanto cidadão para exigir que essa lei se aprimore, que essa lei ali seja mais inclusiva para o meu convívio, não seja só, por exemplo, sei lá, como se estrutura no Rio, São Paulo, cidades imensas, né, com milhões de habitantes, porque pessoas existem também em números mais reduzidos que não milhões. São sujeitos individuais, né? Então, assim, isso é importante da gente pensar no Setembro Amarelo, poxa, beleza, eu estou aqui convocando essa demanda que seja falada. Não, fale, se conheça. Para quem? Para onde eu vou encaminhar? O encaminhamento também é importante. E não é um problema de Matias. Matias não tem essa estrutura na área da saúde. Não é isso. É uma questão, né, da nossa federação enquanto lei, enquanto, enfim... E também não é Minas Gerais que é assim, é uma questão de lá de trás, a lei do CAPS é de 2005, né? E assim, foi muito importante, demorou 10 anos para sair a lei do CAPS, até ser votada, até ela ser aprimorada, mas ela ainda tem gargalos, né? Um desses é na infância e juventude, outro, enfim, manicômio judiciário, outras coisas, mas assim, é importante que a gente pense também essas soluções e para que demandar. Não só a demanda de sintoma, mas uma demanda também de políticas públicas que a gente saiba o que a gente pode tentar melhorar, correr atrás e dar mais recursos ali estruturais para os nossos servidores. Porque muitas vezes a gente chega lá no PSF e acha que aquela pessoa que está me atendendo é que não quer me atender. Que aquela pessoa que está, não, poxa, é má vontade, é isso, enquanto muitas vezes a pessoa não pode, não tem o recurso, porque não tem a lei e não tem aquela verba, e é uma pessoa só e várias pessoas demandando, porque depois da pandemia essa demanda é infinita. Todo mundo foi atravessado de alguma forma, né? Então, assim, a gente pensar também que nem sempre a culpa é do outro, daquele dali que está material na minha frente. Pode ser algo estrutural e a gente saber se organizar enquanto população para fazer as nossas demandas, como no PJ, por exemplo, quando a gente estudou saúde mental, né, fazer ali, né, as propostas, e é muito bacana essa iniciativa de promoção de cidadania, né? Então, queria acrescentar sobre essa questão, as políticas públicas e como a gente, como população, pode se organizar também, porque não basta doer, né? Tem que querer falar sobre o que dói e ter espaço para ser ouvido sobre o que está doendo, né? Muito bom, Fernanda. Lembrando, né, o Setembro Amarelo nasce de uma iniciativa dos estudantes que participaram do Parlamento Jovem, que, né, como a Fernanda trouxe aqui, na sua plenária municipal, elencaram como uma proposta. Foi entregue ao Legislativo e a casa acolheu. Então, está materializado aqui hoje. Mas, de fato, agora, semana que vem, estamos indo para a etapa estadual do PJ. Então, os estudantes, alunos, também vão entregar aos deputados estaduais possíveis sugestões para dentro do território de Minas Gerais. E também para o Congresso Nacional, uma iniciativa como essa. Acho que é uma bela sugestão. E pensando enquanto sequelas da pandemia, acho que, de fato, a gente precisa fazer essa revisão, esse afinamento da lei do CAPS e pensar, de fato, nossa realidade, porque tem demanda e está aí. Né? 2005 não tinha pandemia ainda, né? Não passou por esses processos assim. Então, é algo que é um marco, né, na saúde mundial. Né? A gente não tem os números em outros lugares, mas, por exemplo, eu me lembro de uma profissão repórter sobre esses processos de adoecimento escolar, especificamente, aumentou muito. Aí, logo depois, sendo um efeito colateral, não estou falando aqui que é bom, ruim, passando pano para ninguém, mas, por exemplo, massacres em escolas. Isso é um processo de adoecimento grave. Cada um vai adoecer de uma forma. Né? Tem pessoas que vão adoecer para dentro. Depressão, processos automutilatórios, e então pessoas que vão adoecer para fora, que infelizmente acometem outras pessoas. Mas isso é injusto. Não estou falando sobre justiça e tal. Essa pessoa tem que se ver com a justiça, beleza. Mas está aí. Do nada. Não, o povo brasileiro ficou mais violento. Não.
né? Como é que estão? O que a gente tem ali de política pública para poder, de alguma forma, amparar esses processos de adoecimento dentro do âmbito escolar, porque as leis, elas são feitas para aquele momento, mas acontecem coisas, o mundo continua girando, a vida continua andando, então, assim, talvez propor isso, né? Rever as leis de saúde mental e saúde em geral, e também na área da educação, né? Para depois da pandemia, para depois de um acontecimento tão grande, né? Foi aprovado a questão do psicólogo na escola, né? Em 2019, se eu não me engano, ainda está sendo implementado, né? E isso é importante para estar ali no dia a dia, mas é aquilo que eu falei, beleza, é importante ser ouvido? Sim, mas para quem eu vou encaminhar? Né? Tem que ter esse espaço também físico, tem que ter esse que a gente chama, né, essa rede, e não é má vontade do PSF ou da atenção secundária ou do hospital, né, que é a atenção terciária, não, é um gargalo realmente da própria estrutura da lei. Então, assim, é importante que a gente pense sobre isso, né, porque estão aí aumenta mais a ansiedade, porque aí eu vi no Instagram que ameaça, sei lá onde, em outra cidade, será que vai vir? Como é que eu estudo com qualidade? Como é que vai ser meus processos de aprendizagem? E tudo isso vai me adoecendo, porque o Enem está chegando, eu me sinto pressionado, mas ao mesmo tempo estou paralisado, não sei se na escola eu posso me machucar. E tem tudo isso, né? Tanto para os alunos, quanto para os profissionais de educação, que também são pessoas. Também têm sentimentos, embora eles sejam treinados na área da educação, não significa que eles não tenham medo, que eles não tenham ali sensações também. Então, assim, a gente pensar em todo esse ambiente da nossa comunidade. A escola, que é importantíssima enquanto estrutura, né? A saúde, que também é muito importante para a nossa população, a cidadania, que também é importante, mas que tudo isso, de alguma forma ali, né, se organize em conjunto, né, uma construção conjunta desses saberes, dessas políticas. Eu acho que isso é muito importante quando a gente se fala de prevenção em qualquer processo de adoecimento, né? Ok. Bom, só lembrando que a gente já está chegando aí 1 hora de conversa, daqui a pouco a gente já vai encaminhar para vocês fazerem as considerações. Mas nosso querido e também, né, vai aqui no dia 15, né, às 9 horas, Marcilei, arte terapeuta e colaborador do CAPS, vai estar com a oficina, né, com a atividade, mas pediu a palavra também. Vamos ouvi-lo. Bom dia, pessoal. Eu só queria voltar um pouquinho o assunto para as práticas de cuidados, né? Porque eu acho que é o que mais aproxima a nossa realidade. Porque se a gente leva a mão nos mecanismos, no sistema, né, de cuidado, a gente já está no processo do adoecimento. O que antecipa isso? Por exemplo, vivi uma campanha na universidade, quando eu estudei, do não é normal, né? Não é normal a gente viver a pressão do Enem, não é normal a gente deixar de dormir por conta dos estudos, não é normal a gente ter a inquietude tamanha a ponto de adoecer por não estar conseguindo acompanhar nossos estudos, né, no ambiente escolar, em qualquer outro. E eu acho que, principalmente pelo público que está aqui hoje, que é a maioria, a gente precisa da prática, sabe? Como a gente consegue, dentro da realidade que a gente tem na nossa casa, nos ambientes em que a gente vive, esse cuidado, né? Que não necessariamente precisa ser um autocuidado, o que é muito difícil, porque a gente não tem nada de vivência na escola, a gente não tem nenhuma pauta que possa amparar a gente nesse sentido de promover para nós, com os nossos recursos, né? Sendo talvez vulnerável, né, financeiramente, para poder frequentar uma academia, para poder fazer prática, né, de atividade física. Então, como a gente pode buscar formas, elementos de se cuidar e de reconhecer, né, talvez a aproximação a um processo de adoecimento? Porque, por exemplo, eu, como profissional da dança, do corpo, eu penso que até mesmo eu tenho dificuldade em lidar com isso, né? Como que eu posso buscar formas, como que eu posso buscar meios que sejam mais reais, mais palpáveis, mais concretos para mim, no sentido de eu levantar de manhã e conseguir implementar aí essa coisa da energia positiva, de buscar algo que eu vou encher, né, esse copo
comprometido que eu sou, né, com água boa, com água límpida, com algo que realmente vai me sustentar durante esse dia, né? Será que uma respiração, um exercício de respiração simples vai me acalmar num episódio de ansiedade, né? Onde eu posso levar a mão, né? E o que de simples eu posso fazer para melhorar a minha saúde e talvez até mesmo conseguir respirar para reconhecer que eu posso estar adoecido, né? O corpo fala, dá muitos sinais para a gente. E a gente às vezes não consegue entender uma dor de cabeça constante. Às vezes a gente não consegue entender por que o nosso peito dói tanto, né? E será que existe algum recurso que seja mais real para a gente, né? Enquanto estudante, enquanto de repente profissional da saúde, que passa por muitas questões, existe algo muito concreto e muito acessível que a gente possa ter? Eu, por exemplo, tenho alguns comigo, né? Um alongamento de manhã, algo que eu possa buscar que vai me tranquilizar e que vai me fortalecer de alguma forma durante o dia. Isso me alivia um pouco, né? Porque quando a gente já está adoecido, a gente tem uma dor de cabeça constante, a gente tem sinais, né? E diálogos do nosso corpo, argumentos do nosso corpo que já traz isso à tona. Aí sim a gente vai para o sistema de saúde. Mas e antes, né? Como é que eu posso lidar com o Enem, sendo que está aí e eu preciso corresponder, né, a uma prova, a uma avaliação que nem sempre vai levar de mim, né? O poema falou muito bem, Fernanda. A gente deixa de ser a gente mesmo. A gente, vou usar uma palavra que talvez seja difícil entender e ousada, mas eu acho muito importante, que a gente se prostitui para a gente mesmo. A gente vai abrindo mão da gente gostar da gangue que a gente anda, da gente gostar do que a gente faz, pelo fato da gente se adequar, né? A gente tem sempre que se adequar ao ambiente escolar, eu tenho que ser o melhor, né? Então, a gente lida com a competitividade a todo tempo, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar que a gente frequente. Como fugir disso, né? Ou pelo menos a gente lidar com isso de maneira mais efetiva, mas na prática, do que a gente tem de recurso, né? Não indo malhar, não indo para uma hidroginástica, não tendo um profissional da saúde, né, dentro da terapia. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para esse cuidado em saúde mental, em reconhecer que a gente está... que não é normal, né? Não é normal a gente não dormir por tormento de alguma situação que a gente vai vivenciar no dia de amanhã. Bom, quando eu vou falar, por exemplo, na escola, né, que é o nosso público maior aqui, eu adapto para o dia a dia deles. Tem coisas que a gente não sabe que existe, mas que existe. Por exemplo, existe uma modalidade de música que chama K-pop. Aí essas pessoas lançam álbuns. Outro dia eu falei CD. Me zoaram no grupo, porque CD, o que é isso? Álbum é um conjunto de músicas. Isso sai no Spotify e isso sai no YouTube. Aí tem um negócio que cada música tem uma coreografia. Aí, beleza, isso videoclipe já existia. Mas tem uma coisa que parece aquele Just Dance, que é tipo um videogame, que é como se fosse uma sombra, que aí fica mais fácil de você gravar a coreografia. Por exemplo, isso é exercício físico. Muitas vezes esses alunos, eles vão lá, botam no YouTube, no quarto deles, e vão, claro que tem um termo técnico que eu não vou saber qual é, gravando a coreografia. Deve ter um jeito de falar adolescentemente essa expressão, mas eu não sei. Então, na minha visão de adulto, gravando aquela coreografia e em conjunto, porque como grupos de K-pop geralmente são em conjunto, mas tem solistas. Eu sei, gente, que tem variações, não entendo completamente, mas a dancinha geralmente é em conjunto. Mesmo que você seja solo, tem ali seus dançarinos. E eu vou lá, gravo na minha casa, aprendo e reproduzo com os meus amigos. Isso é terapêutico, sensação de pertencimento, exercício físico, tudo isso é gratuito. Por exemplo, caminhada. A gente vive numa cidade, graças a Deus, com violência baixa. Então eu consigo fazer o meu exercício físico em locais abertos. Natureza faz bem, né? Processos de respiração. Tem meditação guiada no Spotify. O Spotify ele não necessariamente é pago, tem uma versão... Tem comerciais, mas
quando eu falo Spotify, é qualquer lugar, plataforma de ouvir música. Eu falo muito com meus alunos adolescentes, galera, bota uma música que te faça bem, né, que você se sinta confortável, sem muita variação sonora, porque excesso de estímulo vai te acelerar. Significa que eu nunca vou ouvir uma música com variação sonora? Não. Mas se eu estou numa semana mais desafiadora de provas, eu tenho que agir de maneira pontual nisso. Aí, beleza. Isso é uma coisa, tarefa terapêutica, se aproximar da arte. E arte aqui é um conjunto bem aberto, que nem eu falo com eles. Rap é arte, poesia é arte. Trap eu entendo muito bem, mas eu entendi que é uma variação do rap, só que mais rapidinha. É arte também. Música é arte, né? Ah, mas eu acho essa música não legal. Beleza, você vai lá e não faz. Não vira uma pessoa do rap, não vira uma pessoa do funk, tá tranquilo, você pode trabalhar com outra coisa também. Mas é importante mostrar para eles que o que eles gostam também é bacana, que não é ruim. Não é ruim o K-pop, não é ruim o rap, o hip-hop, né? E nisso, aí eu vou lá, me aproximo do break, que também é ali um movimento de dança. Aí eu me aproximo sobre questões da minha ancestralidade. Aí eu passo a gostar do meu corpo, do meu cabelo, do meu traço. Isso também é qualidade de vida e também é saúde mental. Também a espiritualidade é importante também e é gratuito. Espiritualidade não é espíritos, é um jeito geral de falar religiosidade de cada um. As crenças de cada um. E eu posso ir até o templo, sei lá, a igreja, o templo, e orar em conjunto, ou na minha casa também. Naquele momento que eu estou ali conversando com Deus, é um momento como se fosse de meditação, uma coisa similar, onde tem uma força que me ampara ali quando eu estou numa situação titubeante. Então, espiritualidade, exercício físico, de forma gratuita, estar em conjunto com o que eu gosto de fazer. Por exemplo, livrinho de pintura, para quem gosta, é acessível, você consegue comprar, juntar um dinheirinho ali e ter o livro de pintura, é uma tarefa terapêutica válida. Ah, mas eu odeio pintar, beleza. Pode ser escrever. Outro dia, uma paciente falou sobre carta aberta no TikTok. Eu não sabia exatamente o que era, mas é como se fosse uma carta falada. Então, muitas vezes a gente demoniza de alguma forma a tecnologia, mas é uma fonte de ali circulação de informação. Toda informação que está ali é bacana? Não. Por isso que a gente vai filtrar. Assim como se eu estou andando na rua, nem todas as informações vão ser úteis para mim, né? Então, assim, o TikTok fala muito sobre saúde mental e é um instrumento que eles se comunicam bastante, então é bacana, é lógico, está ali filtrando, não é tudo ali automático, como se fosse uma coisa legal. E conversar sobre isso com profissionais que muitas vezes têm. Clínica escola o que é uma clínica escola, galera? Quem vai formar em psicologia, nos últimos anos da faculdade, atende pela faculdade. E a pessoa é supervisionada pelos professores. Então, eu vou até, por exemplo, a Estácio, o SESC, que agora é a Uniacademia, não lembro outros, enfim, outras faculdades. Enfim, tem várias em Juiz de Fora, que aí eu vou lá, eu não pago o preço da terapia normal, né? Eu pago, sei lá, às vezes R$5 por sessão, é um valor simbólico ali, e eu posso fazer minha terapia. A UFJF também tem, né? Enfim, é só se inscrever, né? Dá para procurar isso na internet, tem muitas ONGs também que atendem por valor social, então, assim, a terapia dá para a gente poder, de alguma forma, se atentar a isso, e práticas em cuidado em geral, entender que não é só porque eu estou acelerado por dentro que o mundo por fora, o tempo fora de mim, vai ser tão rápido quanto está o meu tempo interno. Então, tentar, de alguma forma, ali acertar esses ponteiros, né? Outra coisa importante que eu sempre falo quando eu vou atender adolescente, galera, nicotina também acelera. Não estou falando que ninguém aqui faz uso de nicotina, mas aqueles pendrivezinhos, né? Vapor, eu nem sei como pronuncia. Aquilo é nicotina também. Se eu estou numa semana desafiadora, é claro que aquilo vai me acelerar, né? Infelizmente, é uma coisa muito difundida, né? Tanto com adultos quanto jovens, porque é saborizado. Uma vez eu estava atendendo uma adolescente e falou assim, poxa, mas é porque eu falei que pode dar lesão de pulmão, eu expliquei que aquilo dali pode dar lesões graves, né? Ué, mas não é quente não, é geladinho. Aí eu fui e expliquei, como é que muda de estado físico? Para gelo, tem que estar frio.
Para líquido, tem que estar ali numa certa temperatura. E para vapor, tem que estar quente. Então, às vezes, associando ali no dia a dia essas informações chegarem, né, várias pessoas não sabem que isso é nicotina. Porque tem gostinho de melancia, tem gostinho de chocolate, sei lá. Então, assim, essas práticas de cuidado em saúde dá para a gente fazer da gente mesmo, sabendo que, opa, peraí, será que para eu me sentir pertencente eu tenho que fazer um uso excessivo de álcool para ser aprovado na minha turminha? Às vezes não. Às vezes eu posso, tudo bem, falar um não, tudo bem, não estou falando que aqui alguém já fez uso de álcool, porque vocês são menores de idade, com certeza. Mas, supondo que vocês, quando vocês ficarem adultos, para ser aceito na turminha, vou lá e fazer uso de nicotina e de álcool, isso tudo é de alguma forma, aceito socialmente. Então, assim, a gente também não cair nos nossos próprios buracos. Ah, não, eu sou sem graça. Para eu estar na festinha, eu tenho que fazer uso de álcool, porque aí eu fico legal. Porque aí meu pré-frontal rebaixou, eu fiquei mais impulsivo. Claro que vocês não pensam assim, vocês pensam que tem gente normal, mas é isso que acontece. Eu fico mais impulsivo, aí eu vou lá e faço uma piada. Pô, mas será que se eu fizer uma exposição gradativa ao estímulo, ou seja, ir me aproximando do estímulo social sem ser um tabu, no meu rap, no meu break, será que quando eu estiver no meu churrasco eu não vou saber estar em público sem travar, sem estar super tímido? Será que é o álcool que precisa mediar minhas relações com o mundo? Então, assim, isso tudo antes da gente cair no buraco. Porque aí eu vou lá, uso a substância, seja ela qual for, excesso de cafeína, excesso de nicotina, excesso de álcool, para qualquer pressão que venha do ambiente, e eu já não vou saber mais agir sem a substância. Seja ela qual for, excesso de açúcar, qualquer um. Né? Então, assim, é saber aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal, enxergar antes de eu cair no buraco, os buracos da vida. O Enem tem todo ano. Não é o Enem que vai dar o meu valor. Eu tenho valor em mim mesmo. E não vai ser, ah, mas aí eu queria passar hoje. Todo mundo queria passar hoje, mas é um processo. Né? Então, assim, é ter isso em mente. Isso não vai fazer de eu menos. Pelo contrário, o caminho de todo mundo é dia, depois no outro dia, depois outro dia. Não vai ter atalho, não tem para ninguém. Então, assim, por que vai ter para mim? Então, é ter isso em mente também, saber dimensionar, né, as nossas próprias demandas. Às vezes a gente coloca pressão em cima da gente mesmo, desnecessária, que não é assim no mundo. Então, assim, de alguma forma, ter essa noção, que é aquilo que eu falei de se aproximar de si mesmo. Né? Então, assim, algumas práticas que os colegas podem acrescentar, acho que eles acham bacana também, senão eu fico falando aqui a vida inteira. Só, né? Obrigado, Fernanda. Gabriel quer uma intervenção aqui também. Tudo bem? Bom dia. Meu nome é Gabriel, como você me apresentou. Eu sou aluno do Cônico, estou no meu último ano do ensino médio. E já tem um tempo já que eu estava querendo falar, já, só que eu estava só esperando, só agradecendo a oportunidade, né? E a questão a qual eu quero entrar, a qual eu quero me referir, é o fato de que eu venho me deparado muito com relatos de amigos, enfim, até mesmo familiares também, que fazem acompanhamento psicológico gratuitamente de forma pelo SUS, né? E eu me deparo com, como é que eu posso dizer, frustrações advinda deles, porque eles dizem que a maioria desses psicólogos são grosseiros com eles. Não generalizando em quantificação, dizendo que todos são, mas em grande maioria eu venho me deparando com esses tipos de comentários. Eu queria compreender se há sim uma possibilidade de um profissional ser dessa maneira, dirigir não assertivamente com o seu paciente, ou enfim, e o que fazer quando se deparar com essas questões. Bom, o que acontece? Geralmente, né, isso não é viável, isso não poderia estar acontecendo. Mas, assim, é aquilo que a Fernanda trouxe. Tem uma questão do vínculo terapêutico, da parceria, da empatia com relação à questão clínica. Então, às vezes a gente nem vai gostar do profissional que está ali, né? Mas por estar no Sistema Único de Saúde é o que tem. E a gente sabe que a demanda está super alta, né? Então, às vezes, não tem esse vínculo. E, às vezes, realmente, o profissional, às vezes, tem tempo para cumprir. Às vezes, tem muitas sessões para realizar durante o dia. Tem, né, um sistema todo ali por trás dessa situação que tem uma cobrança. Então, de fato, talvez não que talvez ele seja grosseiro, mas a forma como que ele está ali desempenhando as suas funcionalidades, talvez passe essa sensação, né, para o paciente. E o paciente ele não tem como, às vezes, escolher o profissional.
no particular, por exemplo, se eu fui no profissional e não gostei, eu tenho todo o direito de não voltar mais e buscar um outro, até que eu me identifico e que eu consigo falar das minhas questões emocionais de forma tão transparente que eu consigo ter esse resultado no tratamento. Agora, no Sistema Único de Saúde, é bem difícil. Talvez seja essa questão que esteja acontecendo, tá bom? Mas é importante, como você falou, né? Caso isso esteja acontecendo, o que fazer? Olha, tentar buscar, né, uma forma de falar isso para o seu profissional, se isso realmente está acontecendo, até para que ele tenha esse olhar mais atento com relação a isso, caso ele também não esteja percebendo que está soando de uma forma mais agressiva, digamos assim, ou buscar outros meios mesmo, né? Ele tem questões ali acima dele, né? Então, a gente tem todo um sistema, né, de saúde, então buscar diretores, né, buscar outras questões dentro dessa rede para tentar verificar se isso está acontecendo especificamente com aquele profissional e com todos os seus pacientes. Mas acredito que não seja culpa nem dele nem do paciente, é do próprio sistema. Ok, obrigado. Então, Gabriel, eu atendo nos PSF de Matias, né, e eu e mais uma profissional chamada Paula, a demanda está muito grande, então está tendo pouco profissionais para fazer todo esse atendimento. E posso te garantir que toda vez que a gente está nas unidades, ou até mesmo os parceiros daí, dos agentes de saúde, todos que chegam lá, a gente é bem recepcionado, direitinho. Gosto também de falar com eles que, se você não se sentir à vontade, a gente pode estar conversando, fazer um encaminhamento para um outro profissional. Mas, a princípio, a demanda está muito alta para poucos profissionais. Mas a questão de você, como fazer, se reportar uma pessoa que possa dar um direcionamento, procurar conversar, compartilhar, até que essa ajuda chegue e possa estar trazendo essa melhoria, tá bom? Obrigado, Tiago, Valdilei, Fernanda. O vereador Anselmo quer fazer uma consideração e em seguida a gente vai partir para as considerações finais de vocês, tá bom? Registrando a presença do nosso presidente da casa, vereador Chopinho. Bom dia para todos. Eu quero aqui parabenizar aí a Câmara e o CAPS, né, por estar realizando esse evento, dizer da importância dele. Quero também dar um testemunho aqui do trabalho que o CAPS faz com todos os usuários. Um trabalho muito bonito, humano. É um trabalho que até ele prepassa a questão do profissional. É um trabalho bem humanizado mesmo. Isso aí a gente não pode deixar de dizer, de registrar aqui, né? A gente tem vários usuários aqui hoje, o pessoal da saúde, a juventude aí do Cônego. Só que eu queria fazer uma observação, aproveitar que a gente está falando sobre esse tema da prevenção e suicídio. Depois da pandemia, a gente percebe realmente que a sociedade foi muito atingida pela pandemia de forma geral, né? Perda de renda, perda de pessoas amadas, que foi o mais triste, né? Pessoas que a gente ama e infelizmente fizeram essa passagem por conta da Covid. E aí isso foi uma série de fatores que desencadeou realmente um problema psíquico muito grande na sociedade. Depois a gente veio aqui em Matias, a gente teve problema também novamente recorrente de possíveis ataques. Isso mexeu também principalmente com a juventude. Mas o que eu queria dizer, que aproveitando que tem representantes da saúde aqui, que a gente precisa avançar a política de proteção e assistência às pessoas, sabe? Porque, apesar do lindo trabalho do CAPS, eu ainda acho que a equipe profissional que existe no município, ela ainda é muito reduzida. E a gente tem várias pessoas precisando de psicólogo, precisando de psiquiatra, e às vezes elas não conseguem o atendimento de forma mais rápida. Claro que aqueles que estão em crise, se eles forem no CAPS, eles serão atendidos como sempre foi. Mas a gente precisa, sabe, avançar nesse sentido, de aumentar a equipe multidisciplinar para poder dar um tratamento efetivo, mais rápido, para aquelas pessoas que precisam. Então, acho que é importante também, nesse momento, deixar esse alerta para a saúde pública, aqui para a Secretaria de Saúde, que a gente precisa avançar em ter mais psicólogos, né, ter mais um psiquiatra, porque um psiquiatra para atender todo o CAPS e atender o ambulatório, uma cidade de 14 mil habitantes, é impossível dar conta. Ou o profissional
vai ficar doente também, ou ele não vai dar conta realmente da realidade, da necessidade pessoal. Então, é o momento de a gente agradecer também, mas fazer essa autocrítica, que nós, enquanto município, precisamos melhorar a assistência para os cidadãos nesse sentido. E no mais, assim, parabenizar a campanha. Eu acho que é importante a gente sair da Câmara, ir para as ruas, ir para todos os lugares, falar da necessidade de assistência melhor. Tá bom? Essa é a minha consideração. Obrigado. Obrigado. Bom, com isso, eu devolvo a palavra a vocês para as considerações finais, algum comentário. E a gente vai encerrando o dia de hoje, já convidando para amanhã, né, às 13 horas, assistir aqui o filme O Solista. Estarão novamente com a gente para fazer aquele comentário, né, nos abrir a mente aquilo que a gente não percebeu, às vezes, no filme que está ali. A mensagem que vai nos ajudar nessa prevenção também. Bom, primeiramente agradecer novamente pela oportunidade de todos aqui, né, nessa manhã, falando sobre o Setembro Amarelo, algo muito importante. Devemos falar sobre esse tema o ano todo. A gente tem o Janeiro Branco, né, mas a gente não deve deixar de comentar sobre esses assuntos tão importantes para a sociedade. Agradecer novamente à Câmara, ao pessoal do CAPS, né, pelo convite. E eu termino a minha fala com uma frase do Leonardo Abrão, ele é fundador do Janeiro Branco. Eu acho uma fala que me tocou muito enquanto profissional, que eu vou carregar assim para sempre. Cuidar da mente é cuidar da vida. Da vida, é justamente isso que a gente está falando aqui hoje, né? A vida, ela tem um sentido, ela é bela, ela é bonita e é necessário ter esse cuidado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Valdilei. Bom, realmente quero agradecer a todos presentes aqui, agradecer a questão da participação, é muito importante, e lembrar, né, que é importante estar se cuidando, se abraçando e se permitindo. E, se quando for possível, que quebre as velhas rotinas diárias. Meu agradecimento, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Thiago. Bom, queria também agradecer, né, a todos que ouviram com tanta paciência, a gente. Muitas vezes, quando a gente é mais jovem, a gente não tem esse hábito de sustentar a atenção, né, que é ouvir aquela informação técnica durante tantas horas seguidas. A gente vai, né, quando entra na vida adulta, né, no trabalho, na faculdade, vai ali exercitando isso. Então, muito obrigado, que todo mundo se comportou de maneira exemplar, prestando atenção lá, sorrisinhos, né? Falei errado coisa de K-pop, ninguém, falei... É o conhecimento que eu tenho, infelizmente, isso aí é pouco mesmo, né? Enfim, e eu queria encerrar a minha fala, né, falando que o Setembro Amarelo não é só em setembro, é todos os dias, é tanto comigo quanto com o outro, né? Focar na gente mesmo, né, não é egoísmo. Focar na gente, no nosso autocuidado, né, é manutenção da vida. E eu, equilibrado, eu sou um cidadão mais equilibrado, eu sou melhor com o outro e vice-versa. Então, a gente vai fazendo ali uma rede de apoio, de amparo, né? Com o meu desequilíbrio, ou seja, não me sentindo bem, eu também não fico legal no mundo. Então, assim, a responsabilidade, ela também é de cada um, individualmente, e coletiva, na nossa construção coletiva, né? E assim, muitas vezes eu posso interpretar, como na fala do colega, poxa, foram rudes comigo. Às vezes o profissional está sobrecarregado, às vezes o profissional está ali agitado, porque ele ouviu de novo, de novo, de novo, sem ter espaço para ele também assentar aquele conteúdo dentro dele. Às vezes não almoçou porque era tanta demanda, aí está em privação de alimento, privação de líquido, e tudo isso ele é um organismo vivo, né? Eu sempre lembro lá no grupo que, a gente é humano também, não só a gente enquanto aluno, mas a gente enquanto profissional de psicologia. Não é só porque eu sou um dentista que eu não tenho dores de dente ou cárie. É a mesma coisa, um profissional da saúde, não é só porque eu estou com uma profissão na saúde, que eu também não tenho processos de adoecimento, que eu não tenho, às vezes eu não estou nem adoecido, mas eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, aí não chegou aquela verba, porque não existe a lei, que nem a gente estava falando, né, para atendimento de infância e juventude, e vai fazendo-se puxadinhos ali para atender a crise, mas a gente vê, poxa, mas o que está dando, qual é a raiz dessa questão? Às vezes falta políticas públicas, não só na saúde, mas também que esse sujeito exista no mundo. Às vezes lá, que nem a gente estava falando,
sei lá, o hip hop, o break, isso também é política pública, né? Que nem a parte de esporte, eu sempre indico para os meus alunos, é muito importante, também é sobre saúde mental, do município é muito bem feita, né? Tem karatê, tem judô, tem uma série de atividades, e isso é aprender regra, porque a gente vai lá e reclama, pô, fulano não está seguindo regra, cometeu um crime, furou fila e tudo mais, e é assim que a gente aprende a internalizar a regra, é estando em grupo, é tendo um objetivo a fazer um gol. Às vezes parece comum, normal, mas não, eu vou agir em conjunto para que a bola chegue até um lugar, e se eu perdi, beleza, na próxima eu vou ganhar, ou seja, eu aprendo a internalizar a frustração de uma maneira positiva, estando junto com o outro, construindo com o outro, por exemplo, porque às vezes a gente pensa na prática esportiva como só o esporte, ou só o lazer, ou só ali o tornear daquele corpo, né? Quando não. Quando é atividade em grupo, saber indiretamente ali como agir, seguindo regras, né? Assim, estrutura social, estar no ambiente social de uma maneira positiva, me sentindo pertencente. Muitas vezes pode virar minha profissão e sair dali um esportista no karatê, no judô, no jiu-jitsu, enfim. Então, assim, é bacana também a gente ver o que a gente tem de positivo na nossa cidade, que as práticas esportivas, por exemplo, é muito bem feita. E isso é muito legal para a população da infância e juventude, porque senão a gente fica aqui, poxa, não tem CAPS de infância e juventude. Beleza, mas o que a gente tem? Porque senão está falando para esse público, aí tá, então você está falando que não tem jeito, a lei tem que mudar, vai ser daqui a 10 anos que eu já não vou ser mais infância e juventude, vou ser adulto. Então, assim, tem sim jeito, galera. Eu sempre falo lá no grupo que não é porque hoje está difícil que todos os dias vão ser. Eu sempre comento que eu não nasci psicóloga, eu já fui da idade de vocês. Eu já me senti pequeno perante o adulto que sabe muito e eu achava que não sabia nada. Então, assim, é um dia depois do outro. Eu me tornei psicóloga, assim como a minha primeira formação é filosofia, né? Eu me tornei filósofa, enfim, formada em filosofia. Então, assim, é um depois do outro. Às vezes a gente se sente pequena porque a gente não sabe da nossa dimensão. Eu sempre falo com meus pacientes, não é só porque você não se enxerga do tamanho que você é do tamanho que você vê. Parece um jogo de palavras, mas não é. Muitas vezes o outro vê mais o nosso potencial que a gente mesmo. Ou então o ambiente está ali o tempo todo falando, não, você não vai ser ninguém, mas jovem só é rebelde, jovem só faz isso. Eu que trabalho com infância e juventude, né? Existe um ideal de jovem que não é nada do jovem do dia a dia. É rebelde, é isso, é aquilo. Quando você vai ver, cheio de potência, super sensível, totalmente aí, só faltando às vezes uma oportunidade para poder florescer. Então, assim, é acreditar na gente mesmo e acreditar na nossa juventude, que vai ser a próxima geração, que vai estar aqui falando no próximo Setembros Amarelos, né? Que vai estar agindo no mundo, que vai ser às vezes mais assertivo, como a gente não foi, as gerações passadas não foram. Então, assim, muito obrigada por estarem aqui, ouvindo com atenção, e vamos juntos, né? Caminhando lado a lado, sempre lembrando que se hoje vai ter dias mais desafiadores do que outros, mas sempre vai ter um próximo dia para a gente fazer diferente, para a gente acreditar na gente, para a gente estar junto com quem faz bem a gente. Então, assim, muito obrigada a todos. Obrigado, Fernanda. Eu queria agradecer a presença de todos, o presidente da Câmara, a Renata, a minha equipe maravilhosa, a Escola Cônigo, que o Mário trouxe com tanto carinho, né, Mário? Os vereadores aí todos, o CAPES é uma casa de portas abertas. Lá nós trabalhamos com muito amor. A minha equipe é uma equipe sensacional. Marcelei, com todo carinho, planejou essa semana. Correndo para lá, correndo para cá, atendendo o usuário, ouvindo, porque o nosso serviço é ouvir o tempo todo. Ouvir o que o outro está dizendo. Ouvir o que ele necessita. Então, o nosso trabalho é um trabalho cansativo, mas é um trabalho de muito amor. Só trabalha ali mesmo quem tem isso para dar, né?
E a porta do CAPES está aberta para qualquer um de vocês, qualquer um da população que esteja se sentindo angustiado, que precisa ser ouvido. Você chega lá, você fala, eu preciso ser ouvido. Alguém vai te ouvir. E vai te encaminhar para algum lugar. Né? Muitas vezes pode demorar, pode ter que esperar, ter uma lista de espera, porque a população é muito grande, o número de funcionários é pouco, mas essa administração aumentou o número de psicólogos nos PSFs. Então, eu tenho muito a agradecer ao Beto por isso. Antes não tinha. Hoje nós temos na Policlínica, temos nos PSFs. Quer dizer, a coisa tem melhorado. Então, basta você nos procurar. Nos procure. Não tenha vergonha. A gente adoece do fígado, adoece do estômago, adoece de dor de cabeça. A gente tem que tratar, gente, a saúde mental também. Nós adoecemos também. Né? Então, o CAPES está de portas abertas para toda a população. Se você estiver com a ideação suicida, se você estiver se automutilando, se você estiver angustiado, precisando de socorro, precisando ser ouvido, né? Procure o CAPES. Ele vai estar lá de portas abertas. A nossa equipe é uma equipe multiprofissional e é uma equipe maravilhosa. Todos estarão esperando você, que precisa se tratar. A gente precisa se tratar. Se cuidar. Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada pela participação. Fernanda, Valdilei, Tiago, não é? 2 ali foram os meus alunos, estou ficando velha. Muito obrigada a todos, tá? Obrigado, Arlete, coordenadora do CAPES. Bom, essa então foi nossa manhã, nosso primeiro dia da semana aí, Setembro Amarelo. E com isso a gente agradece o pessoal de casa, do Facebook, e concluímos o primeiro dia. Muito obrigado, bom dia a todos. E até amanhã, 1h, com a sessão de cinema, filme O Solista. Vem com Deus.